Você já parou para pensar que a sua memória mais importante da infância pode ser completamente falsa? Aquele aniversário, aquela cena específica, aquela lembrança que você tem certeza que aconteceu, pode nunca ter existido. E o mais estranho não é isso, é que mesmo sendo falsa, ela parece totalmente real, com detalhes, com emoção, com sensação. Então a pergunta não é só isso aconteceu, a pergunta é: como o seu cérebro consegue criar algo tão convincente, que você acredita sem questionar? Para entender isso, a gente precisa começar com uma verdade desconfortável. Uma grande parte das suas memórias de infância simplesmente não existem. Estudos mostram que até 50% das lembranças dos primeiros anos de vida podem ser completamente fabricadas, não distorcidas, fabricadas, criadas do zero. Mas como isso é possível? Se você lembra, não significa que aconteceu. Na verdade, não. E tudo começa com algo chamado amnésia infantil. Durante os primeiros anos da sua vida, o seu cérebro ainda não está preparado para armazenar memórias da forma como você imagina, especialmente antes dos 3 anos. O sistema responsável por organizar lembranças ainda está em desenvolvimento, ou seja, mesmo que você tenha vivido experiências, o seu cérebro não conseguiu registrar isso de forma estável. Agora pensa nisso. Existe um vazio na sua memória, um espaço em branco, e o cérebro odeia espaços em branco. Então o que ele faz? Ele preenche, mas não com dados reais, com reconstruções, com histórias, com fragmentos. E é aqui que entra o protagonista dessa história: o hipocampo. Essa estrutura do cérebro é responsável por organizar e armazenar memórias, mas ele não é perfeito. Na verdade, ele funciona mais como um bibliotecário desesperado, tentando organizar milhares de informações ao mesmo tempo. E às vezes, ele erra, ele mistura informações, ele completa lacunas, ele cria conexões que nunca existiram. Agora imagina o seguinte: você escuta uma história da sua família sobre algo que aconteceu quando você era pequeno. Eles contam detalhes, mostram fotos, repetem essa história ao longo dos anos. E pouco a pouco, o seu cérebro começa a tratar aquilo como se fosse uma memória real. Ele adiciona imagem, som, emoção, e de repente, você lembra. Mas você não estava lembrando, você estava reconstruindo. E isso acontece o tempo todo. Porque memória não é um arquivo, memória é um processo. Toda vez que você lembra de algo, você não está acessando um arquivo intacto. Você está recriando aquela lembrança. E nesse processo, ela pode mudar. Pequenos detalhes são alterados. Sensações são reforçadas. Elementos novos são adicionados. Agora pensa nisso. Toda vez que você lembra de algo, você está reescrevendo aquilo. Ou seja, a sua memória não é fixa, ela é editável. E isso leva a uma consequência ainda mais estranha. Algumas memórias falsas são mais vívidas do que as verdadeiras, porque elas foram melhoradas, reforçadas, repetidas. O cérebro basicamente faz um upgrade da mentira. E isso não é um erro raro, é um comportamento natural. A plasticidade neural, que é a capacidade do cérebro de se adaptar, permite que essas alterações aconteçam. E isso é útil em muitos casos, mas também abre espaço para distorções. Agora entra um ponto que muda tudo. Se a sua memória pode ser alterada, se ela pode ser reconstruída, se ela pode ser inventada, então quem você é também pode estar baseado em algo que nunca aconteceu. Porque a sua identidade é construída em cima das suas lembranças. Agora pensa nisso com calma. A forma como você se vê, as decisões que você toma, os medos que você tem, tudo isso é influenciado por memórias. Mas se essas memórias não são confiáveis, o quanto da sua identidade é real e o quanto é construção, isso não significa que você está errado. Significa que você é mais flexível do que imagina, mas também mais vulnerável, porque o seu cérebro não está tentando te enganar, ele está tentando te proteger. Ele preenche lacunas para criar coerência. Ele organiza o caos para fazer sentido, mesmo que isso signifique inventar partes da história. E talvez isso explique por que certas lembranças parecem tão perfeitas, tão completas, tão certas, mesmo quando não são. Agora a pergunta muda. Não é mais minha memória é verdadeira? É o quanto dela foi construída depois. E talvez o mais estranho de tudo é que você nunca vai saber com certeza. Porque quando uma memória falsa é criada, ela não vem com aviso. Ela não diz, isso é invenção. Ela simplesmente parece real, e você acredita. E talvez a pergunta mais desconfortável não seja sobre memórias, mas sobre identidade. Se partes da sua história nunca aconteceram, o que exatamente você está carregando? E mais importante, o que você faria se descobrisse que uma das suas lembranças mais importantes nunca existiu? Agora me conta, qual é a memória da sua infância que você tem mais certeza? E se ela não for real? Nos vemos na próxima análise.